Fala pessoal, mais um Café da Tarde com TF, nosso segundo conteúdo. Nesta segunda-feira vamos falar sobre Botafogo, que joga amanhã com a sua equipe alternativa pelo Campeonato Carioca. Vai enfrentar o time da Portuguesa da Ilha, segunda partida no estadual. Portuguesa que venceu seu jogo de estreia, que foi contra o Bangu, jogo que aconteceu em Moça Bonita. E agora o time alternativo do Botafogo tenta a sua primeira vitória na competição. E aconteceu um fato bastante interessante nesta primeira rodada do estadual. Os grandes clubes não estão jogando com as suas forças máximas. E o que aconteceu? Ninguém venceu. Os melhores resultados, se é que a gente pode colocar assim, foram de Vasco e também da equipe do Fluminense, que empataram. A equipe da Cruz de Malta jogando em São Januário, como... Tem coisas que só acontecem no Campeonato Carioca, né? O Nova Iguaçu jogou em São Januário como mandante e a equipe Cruz Maltina acabou empatando por 1-1. Gol do Nova Iguaçu foi marcado até mesmo pelo botafoguense Sidney, jogador revelado pelo nosso clube, que é botafoguense fanático, inclusive está em muitos jogos lá no estádio Newton Santos, ele que acabou marcando o gol da equipe da Baixada Fluminense. Então foi 1-1. O Fluminense empatou em 0-0 jogando em Moça Bonita contra o Sampaio Corrêa, que também tem um botafoguense, que é o nosso querido amigo Rodrigo Dantas, que também vai em vários jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, é fanático botafoguense, meu amigo Rodrigo Dantas. E o Flamengo perdeu para o Boa Vista e o Botafogo para a equipe do Maricá. Então nenhum grande venceu nesta rodada. Eu acho que os grandes estão querendo imitar o Botafogo. A galera quer ganhar a taça. Então o Campeonato Carioca, amanhã começa mais uma rodada. Jogo do Botafogo, 19h30 contra a equipe da Portuguesa da Ilha. Jogo 19h30 no estádio Newton Santos. Então, amanhã quem quiser acompanhar esse jogo do Botafogo, compareça ao Newton. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Você vai entrar agora na Aposente Fácil, vai tirar suas dúvidas em relação à aposentadoria. Vou deixar o link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição para vocês entenderem como que a equipe do Luciano trabalha. Se você já for aposentado, de repente pode ganhar aqui um pouquinho a mais de aposentadoria. Entre agora na Aposente Fácil. Vamos seguir aqui falando sobre o nosso clube do coração, sobre o nosso glorioso nesse segundo conteúdo de hoje. Segundo o GE, matéria assinada pela Jessiquinha, a Jéssica Maldonado, que é setorista do Botafogo, o Bitelo não viajou para a Rússia. O jogador quer esperar ali a negociação com o Botafogo e ir para um caminho interessante. O jogador quer vestir a nossa camisa, como trouxemos na última semana, ou na semana retrasada. O Botafogo enviou uma proposta de 13 milhões de euros e esta não foi aceita pela equipe do Dinamo, equipe em que o jogador atua lá no futebol russo. E com isso, vai tentar uma nova investida em relação ao Bitelo e o jogador quer vir. O seu staff tenta fazer com que o Botafogo vá para cima desse jogador e que a negociação saia do papel e que o Botafogo consiga trazer esse jogador. Bitelo é visto internamente como reforço muito interessante para as pretensões do Glorioso nesta temporada de 2025. É um jogador que tem muita qualidade técnica e, no meu entendimento, pode ser um dos caras para fazer a diferença no nosso time nesse ano, que vai começar ali com várias competições. Tomara que essa negociação avance e que o Botafogo consiga trazer mais um jogador importante para o nosso elenco. Outro detalhe que eu quero conversar com vocês é que o Botafogo já mandou milhões e milhões de euros em propostas, né? Se a gente para pensar, o Botafogo vai pagar uma quantia estratosférica em relação ao zagueiro Jair, algo ali na casa de 12 milhões de euros, mais os bônus. Você já mandou uma proposta gigantesca para a equipe do Columbus Crew em relação ao Cucho Hernandes, uma proposta gigantesca em relação ao Bitelo, uma proposta gigantesca em relação ao Marlon Gomes, e você tem ali algumas propostas menores que também foram enviadas para outros jogadores. Isso já acaba de vez com a narrativa de que o Botafogo está se desfazendo do elenco e o Textor não vai investir mais, né? Que você tem ouvido de alguns amiguinhos, né, que não acompanham o futebol e ficam falando besteiras, né? Que ficam apenas propagando coisas aleatórias e isso acaba até mesmo atingindo você.
que não parou para analisar esse ponto. Se a gente olha por baixo, o Botafogo mandou mais ou menos uma proposta altíssima para o Cútil, uma proposta altíssima para o Bitelo, uma proposta altíssima para o Marlon Gomes, uma proposta altíssima para o Jair. Só nessa brincadeira, o Botafogo já deve ter enviado propostas de quase 50 milhões de euros. Só nessa brincadeira. Se você para analisar assim, não é uma informação, não tem como saber os valores ali ipsilitris, a gente pode fazer depois, mas se a gente para analisar, o Botafogo segue investindo pesado no mercado e busca reforçar o seu elenco. Aquela narrativa, né, de que o Botafogo tá com o elenco desmanchado, cara, isso é a maior falácia dos últimos tempos, é uma maior mentira dos últimos tempos. Porque se o Botafogo quisesse ter mantido Tietê, teria mantido. Era só ter pedido a renovação contratual. O Botafogo não quis. Se o Botafogo quisesse ter mantido o Marçal, era só ter mandado uma proposta contratual. Se quisesse ter mantido o Eduardo, era só ter oferecido a mesma coisa que ele ganhava antes. Se quisesse ter mantido o Tiquinho, era só não ter ele conversado com o atleta, com os agentes do jogador, ele ter entendido que o melhor era sair. O Gatito, mesma coisa. Se o Botafogo quisesse ter mantido esses jogadores que saíram, né, que as pessoas estão lidando como um desmanche do elenco do nosso clube, cara, era só ter mantido esses atletas, o Botafogo quis abrir mão. O clube segue no mercado, repito o que eu falei hoje no Giro de Notícias, negociações não são fáceis, negociações são difíceis, você tem vários pormenores que precisam ser resolvidos e ajustados, e o Botafogo tá ali, tentando contratar jogadores importantes. Você hoje precisa o quê? Implementar o seu elenco, acrescentar peças. Se a gente perder mais jogadores, o Botafogo tem que suprir esses jogadores, talvez com uma qualidade um pouco melhor. E você tenha hoje uma visão de atletas mais jovens, né? Se você perde jogadores acima dos 30 anos, como nós perdemos, se você olha as reposições que o clube busca hoje, são de jogadores mais jovens, jogadores com idades mais abaixo, ali de 25, 26, 23, 21, 20, 19 anos. Você está buscando uma recondicionada no elenco. E eu não falo isso só agora, eu falo isso há algum tempo. Eu sou totalmente favorável a times campeões, você trocar peças, você deixar jogadores motivados. Já falei aqui de um atleta que a gente tem no elenco, que é o Matheus Martins. O Matheus Martins, esse ano mesmo, tendo sido campeão de tudo, o foco desse moleque pode ser gigantesco. Por quê? Ele foi reserva ano passado. Ele não teve tanto espaço. Imagine o que o Matheus está querendo essa temporada, jogador de 21 anos. Vai tentar comer a bola para tentar ser um protagonista. Tem muito foco nesse ano. Inicia o ano como titular, se o Botafogo não buscar um outro ponta. Então a gente tem um time que continua forte e o Botafogo já colocou ali milhões e milhões de euros no mercado para buscar jogadores. Então aquela falácia de que o Botafogo não está investindo, de que o John Textor não está investindo, os números e as negociações mostram o contrário. Tamo juntos, abraços, fiquem com Deus. Volto ali por volta das 8 com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Terceiro e derradeiro conteúdo nesta segunda-feira. Valeu, galera. Fui. Fogo neles.